Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges. Esse é o nosso programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, no canal Planeta Podcast, nosso cantinho de... Opa, bom dia a todo mundo aí, ó. Coloquei até uma câmerinha em mim pra... olha ali o Eudes. Olha, o Eudes está derretendo corações, pessoal. Tá cheio de fãs. O Eudes estava no Rio de Janeiro, lá fazendo um show, participando no show de um amigo seu, né? Eu fui fazer uma gravação de um show do amigo meu, e aí aproveitei lá, fiquei na praia, foi bem legal. Aqui eu vou fazer o programa de hoje e o da semana que vem já, as duas gravações juntos, por causa da minha viagem de novembro, aí vai ser ao vivo, como sempre, tá bom? Aliás, Eudes, quando entrar novembro, vamos fazer um ano de programa. Cara, começamos verdade. em novembro. Foi mesmo, foi em novembro. Olha aí, cara. Duração, cara. Olha, um ano já de programa, hein, cara? É, aconteceu bastante programa. Então você multiplica 4 por 12 até chegar o mês que vem, 36 programas. Bastante programa. Bastante. Então, o pessoal mais novo aí no canal, assistindo o programa recente, dá uma olhadinha nos programas anteriores. Eu já falei de tantos temas aqui. Às vezes a pessoa pede para falar de um tema, Eudes, e na verdade a gente já falou nele, né? É. E aproveitando, já comenta aí qual que você mais gostou. Qual foi um dos... legal. Seu top 3. Comenta aí o top 3 para vocês que assistiram. Bom, o que nós vamos fazer na gravação de hoje, tá? Lembram que na semana passada eu falei do chakra cardíaco, falei do Bijamantriyam para energizar a água. Eu trouxe um material complementar junto com várias imagens. Eu fiz o seguinte, eu fiz uma coletânea de imagens. Então tem imagens variadas de temas variados, tá? Boa. E aí quando eu passar essa coletânea, eu vou mostrar um relato projetivo do Hamilton Prado, que eu já havia combinado com vocês programas anteriores. Eu já fiz aula aqui com vocês, pontuando relatos do Robert Alan Monroe, do Irã, o Silva Moldon, e hoje nós vamos fazer de um grande projetor, contar a história dele. Logo a seguir eu vou projetar 2 relatos e vou pontuando com vocês, porque isso ajuda no estudo das experiências fora do corpo. Vamos começar então pela coletânea? Vamos lá, Eudes? Bora. Já pode colocar na tela? Já pode colocar. Certo. Bom, ali, que linda imagem, Eudes, do mantra Om, o Karakter Devanagari original do sânscrito, né? É uma letra que representa Shabda ou Pranava, né? E se constitui no principal ponto dos mantras em sânscrito, porque para o hindu, se não tiver o Om, não tem a vibração de Brahman, do eterno, em todos os outros mantras. E isso aí, um cara uma vez chegou para mim, no final da palestra, um cara arrogante pra caramba, falou assim para mim: Wagner, eu sei o segredo do Om. Eu falei: qual é? É o 3 mil. Ele achou que era 3 ali, que aquilo era um número. É tipo pegar aquelas figuras dos japoneses que são letra, que também que fica uma parte assim, e achar um significado. Exatamente. Então, o cara veio, o Om era o número 3. Pode passar. E é legal que essa imagem ela também tá vibrando, né? Ela é bonita, né? Tremendo. Bom, aqui, como eu falei, é uma pasta com muitas coisas diferentes, é uma coletânea. É o corpo astral de uma entidade adoentada. Foi um artista que fez essa imagem a partir do que ele viu. Quando eu vi essa imagem, eu reconheci na hora, porque eu já vi várias entidades extrafísicas assim. É o seguinte: o corpo astral é dotado de alta plasticidade. Corpo astral chamado psicossoma, corpo espiritual, corpo de luz, né? E tanto o psíquico é dotado de alta plasticidade e plasma tudo que a pessoa pensa sobre si mesma. Então a aparência do corpo astral reflete o que a pessoa tem de ideia sobre ela mesma. Uma pessoa olha no espelho, vê ali refletida a imagem, né? E ela associa essa imagem com ela, tantos anos olhando o reflexo da imagem dela. Na hora que ela sai do corpo, ela vai plasmar isso naturalmente, que é o que tem níveis mais avançados, onde a forma do corpo astral vai se utilizando até chegar a ser uma forma somente isso em níveis mais avançados. Então, nos níveis atrasados, chamado umbral, ou plano astral pesado, as entidades que estão ali estão perturbadas, estão adoentadas psiquicamente. E existe alguns casos, Eudes, em que a mente da pessoa está fragmentada. Sabe aquele pensamento? Eu penso, logo existo. Tem entidades tão perturbadas que elas não conseguem concatenar o pensamento, ordená-lo de forma lógica. A mente dela está toda fragmentada. E aí o corpo astral toma forma fragmentada, como você está vendo. Não consegue constituir
uma forma, porque não há um pensamento dela concatenado sobre ela própria. Ela fica girando e não plasma algo definitivo. Fica como se fosse essa imagem aí, metamorfoseando o tempo inteiro. Eu vi do lado de lá espíritos chamarem entidades assim de ameba, no sentido, parece uma ameba, não parece um ser humano. É nesse sentido. Então, estou mostrando, é uma coisa feia de mostrar, mas é esclarecimento, entidades perturbadas que ficam nesse estado. E eu vou falar num dos próximos programas sobre consequências espirituais do suicídio, Eudes. E uma das consequências é isso que você está vendo ali, fragmentação da mente, looping mental que não deixa a pessoa coordenar direitinho, não ter uma auto-identidade formada, e aí o corpo astral tende a deformar, como você está vendo. É importante, como esclarecimento, mostrar essas consequências após a morte. Pode passar. Que muda a aparência. Veja, ele está mudando a aparência para uma forma mais de luz, para passar para um plano superior. Ali é diferente, uma organização energética, psíquica, tranquila, e a pessoa sabe que não é aquela forma, então ela transcende a forma para algo superior. Aí já é o oposto, no sentido bem legal da observação. Bem bonita. Bonita, né? Pode ir. Bom, olha esse quadro, Eudes. É um quadro ecumênico que eu ganhei. Tem ali referências espirituais de todas as... Tem. Nossa, tem Jesus, tem Buda, tem Maria, Krishna, tem Xamã, tem Preto Velho, tem uma moça ali, uma sacerdotisa celta, assim tem Omulu ali também, tem Anubis ali embaixo, Francisco de Assis, olha que imagem. Então vai à esquerda, que é o Buda da medicina na cultura tibetana. Tá? No meio a Maria, mãe de Jesus, mais à direita dela o Krishna e lá em cima um xamã, representando os povos nativos. À esquerda, lá embaixo, uma sacerdotisa celta. Né? Que bonita, né? Logo do lado dela, um preto velho, tá? À direita, 2 animais de poder de um xamã, um lobo e uma águia, mais à direita. E ali tem, não dá para ver direito, é mais uma paisagem, tem uma divindade feminina lá atrás, embaixo está o deus Anubis, com cabeça de chacal, vai para a esquerda, Francisco de Assis. Quer dizer, um quadro totalmente universalista. Sim. Tem ali gente legal de tudo quanto é área, referências espirituais muito legais. E uma coisa, Ailton, que eu já comentei aqui em programas anteriores, tem gente querendo fazer campeonato de mestres, ranking de mestres, igual você tem campeonato, que cada pessoa sempre puxa a brasa para a sardinha da sua linha, e acha que ali tem tudo, e a referência dali manda no mundo inteiro, né? Então, um cara uma vez chegou para mim e falou assim: quem você acha melhor? Jesus, Buda, Saint Germain, Kuthumi? Quem você acha? Francisco. Mas, Wagner, o que você acha? Qual deles você acha assim que é bem o líder, o principal? Eu falei, cara, eu não sei qual deles é melhor, mas eu tenho uma certeza, qualquer um deles é melhor do que eu e você. Então, qualquer um deles basta para nós, já está ótimo. Sim. Quer dizer, para o cara parar de ficar fazendo campeonato de mestre, competição. Isso é uma besteira enorme. E em lugar de ficarmos presos à figura ou imagem desses mestres, Eudes, o mais legal, que tal seguir os ensinamentos que eles deixaram? E pelos ensinamentos assim crescer, que é muito mais eficaz do que ficar preso na imagem de alguém. Pode passar. Você sabe se o Preto Velho já existiu ou ele é só entidade? Não. Pretos Velhos são negros desencarnados que passaram pela escravidão. São vários. Tá. São um monte, né? Bom, lembrando que o Preto Velho já foi hindu, chinês e europeu em outras vidas. A gente vai mudando. Mas eles mantêm a aparência no sentido de uma egrégora, de trabalhar nessa linha no astral aqui do Brasil. É bem, bem legal. Outra coisa, viu, Eudes? Pessoal, estou aprontando, praticamente já está indo para a gráfica, enquanto eu estiver na viagem para os Estados Unidos, o livro Na Luz dos Pretos Velhos vai ser lançado em dezembro. Sério? Eudes, finalmente, eu passei aí as últimas madrugadas trabalhando nele, o livro ficou muito bonito e o mais legal, o plano original era lançar o livro em PDF no meu site lá do IPPB para download gratuito. Foi a orientação que eu tive dos Pretos Velhos, para ficar aberto para todo mundo. Quando eu divulguei isso lá no programa da rádio, já tem 2 anos que eu venho divulgando, e sem ainda ter completado o material, 3 editoras me procuraram querendo, porque esse livro ele tem um apelo popular muito legal. As pessoas gostam muito dessa atmosfera do Preto Velho aqui no Brasil, pela sabedoria, o amor e a coerência, né?
E aí 3 editoras me procuraram, eu falei, não, eu vou botar ele gratuito na internet para deixar ele em aberto para todo mundo. Só que rolou algo. A Rádio Vibe Mundial, onde eu tenho o meu programa todas as quintas, está associada agora com uma editora. E eles me pediram, Wagner, a gente quer que você lance um dos primeiros livros aqui da nossa nova editora. Vamos lançar em dezembro. E a gente quer o do Preto Velho. Eu falei, cara, eu vou botar isso aí em aberto, online. Não, a gente gostaria de publicar aqui pela rádio. Faz esse favor para a gente, publica aqui, em vez de botar online. Aí o que eu fiz, Eudes? Já que online ele seria gratuito e impresso em papel, ele vai ser vendido em livraria. O meu direito autoral do livro, meu percentual, vai todo para a ONG Canto da Terra, que a rádio ajuda. Vários apresentadores ajudam essa ONG, que protege e cuida de... Eu, inclusive, ajudamos o abrigo lá por causa da rádio. E agora, como o livro vai sair, e seguindo a orientação dos Pretos Velhos para ele ser gratuito, vai estar vendido em livraria, não vai estar online, mas a renda que viria para mim vai para a ONG Canto da Terra para ajudar no cuidado com vários animais, cavalo, gato, que legal, parabéns. Cachorro. E aí eu fico muito contente de estar podendo fazer isso, cara. E o mais legal, fazer isso assim, de forma natural, como deve ser feito, cara. Natural, não tem isso. O paraíso é ter a tua alegria de ter feito. Não é um lugar lá, é um estado de consciência. Sim. Então, pô, que notícia boa, né? Vai sair em dezembro, eu vou avisar todo mundo aqui, vai ter lançamento aqui em São Paulo. Esse livro ele vai circular bastante. Que legal. Tá? Parabéns, bom, então, Legado de Jesus. Chakra frontal aceso. Pode ir. Olha esta de Jesus também que arrasa, Eudes. Ele olhando para o céu. Pode avançar. Aqui, Jesus, como eu imagino, Eudes, eu não imagino Jesus como um cara lá no plano superior olhando a gente cá embaixo, não. Eu imagino Jesus como um amigo que sentaria do seu lado e conversaria o seguinte: Eudes, você é meu irmão, cara, senta aqui, vamos conversar sobre coisas do alto. Isso é o que eu imagino Jesus, um grande companheiro, não um Deus lá em cima, e sim alguém que chegaria junto, sentaria do meu lado e me diria: nós somos irmãos, somos iguais, filhos do mesmo todo, porque o todo está em tudo. O famoso gente como a gente. Isso, ele diria: na casa do Pai tem muitas moradas, né? Uma delas é o coração do homem. Vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas. É isso que eu penso de Jesus, um grande companheiro do lado, não referência religiosa, não ícone, simplesmente amigo. Amigo Sim. da humanidade. É assim que, pelo menos, a minha maneira de sentir, de uma forma livre. Tá? Agora, o pior é alguém entra, assiste o programa, ou vê esses temas e fala: esses caras não têm Jesus no coração. Você está de sacanagem, cara. Fundamentalista é uma complicação, porque só vê as coisas do jeito dele. Eu estou aqui mostrando uma pasta com várias referências sadias. A pessoa, em vez de ficar contente que as referências dela também estão ali, ela fica danada com você. Ali à esquerda, Jesus, no meio, Babas, e à direita, Krishna. A direita para mim aqui, né? Uhum. Uma reunião de diretoria. Eu disse: por que a gente não foi convidado para essas reuniões? Porque nós não somos da diretoria. Correto. A gente está no chão batido da fábrica, a diretoria fica lá no andar superior, cara. A gente está aqui no chão da fábrica. A gente é peão. A gente é peão. Sabe como é que eu chamo? Nós somos auxiliares de serviços gerais e espirituais. Fazemos qualquer negócio pela luz. Fazemos qualquer trabalho em nome da luz. É isso. Auxiliares de serviços gerais e espirituais. Vamos lá. Bom, Kuan Yin, a deusa chinesa da compaixão. Olha que linda, Eudes. Pode passar. E essa imagem aí, olha que espetáculo. A Kuan Yin novamente. Pode passar. Aí, Paramahansa Ramakrishna, grande mestre yogi do século XIX. Pode ir. Aí, Shri Ramana Maharishi, mestre yogi também do século XX. Olha o olhar amoroso dele, o Eudes. Também um cara que eu admiro muito. Lembra um pouco meu tio. Que bom. Paramahansa Yogananda, aí admirável também, o autor do livro Autobiografia de um Yogi, que é um clássico que eu sempre recomendo a todo mundo ler. Autobiografia de um Yogi do Yogananda, um livraço, um livro divisor de águas. É sobre a vida dele? É sobre a vida dele, os fenômenos yogis, os mestres da Kriya Yoga, sobre a sabedoria a oriunda da Índia dentro da linha da Kriya Yoga. Legal. Ramatiz, né? Mentor espiritual e amigo de todo mundo também. Aí, a mão aberta, Eudes, e vai fluindo dela os yantas dos chakras, desde a base até o alto da cabeça. Olha que linda. Pode ir.
Lembra que eu mostrei essa imagem semana passada? Os yantras do chakra e dei destaque para o centro, para o peito, né? O chakra cardiorrespiratório. Pode ir. Aqui os chakras com suas bocas para frente e para trás, o sistema completo. Pode passar. Ali você está vendo o chakra cardiorrespiratório, a parte frontal, e ali a parte frontal e dorsal. Esse é o chakra cardiorrespiratório, trabalha a área do coração e pulmão, circulação do sangue, captação do prana, da energia pela respiração, e é um chakra importantíssimo. Equilibra a mente e o corpo porque ele está no meio. Pode ir. Aqui, o yantra do chakra, o nome Anahata em sânscrito, que eu falei semana passada, e lá dentro, lembra? Está vendo uma letra ali que a gente transliterando para cá, Yam. Avança, ela vai estar melhor na figura da frente. Olha aí, ó. É uma letra do sânscrito, transliterando para caractere latino, Yam. É a sonoridade Yam. Pode ir. E lembra que eu falei que poderia concentrar, visualizar o Bija Mantra interpenetrando a água ou alguém? Não está lembrado? Eu mostrei essa imagem? Avança. Olha a imagem que eu arranjei. Olha lá ele projetado. O Bija Mantra projetado aqui, para dentro da água, ou para alguém, ou pelas mãos, da intenção de algo bom do seu coração para o coração de alguém. Lembra que eu falei sobre isso? Aí arranjei essa imagem grandona. Fica bonita, né? Inclusive, se você estiver assistindo e quiser retroagir um único programa, qualquer dúvida que surgir sobre chakras, foram tiradas várias lá. E ao longo desse quase um ano, já falamos no tema dos chakras várias vezes. Vindo para fora pela área peitoral, como vocês estão vendo ali, e por sobre. Bom, aqui é uma pasta com muitas coisas diferentes. É uma imagem relativa ao Bhagavad Gita, a canção do Senhor, onde Krishna conversa com Arjuna no campo de batalha, e o diálogo dos dois se tornaria o Bhagavad Gita, que é a parte central de um épico maior chamado O Mahabharata, que é um grande épico que conta a grande guerra da família dos Bharatas, e no meio, no núcleo do Mahabharata, está o diálogo do Krishna com Arjuna na batalha. Esse diálogo puxado se tornaria o Bhagavad Gita isolado para fora do Mahabharata. E ali você está vendo que por trás do Krishna está Vishnu, né? Vishnu, Senhor do Universo, Senhor do Amor, e Krishna como sua emanação, tá? Ali personificada. E o Arjuna pede ao Krishna uma hora e fala assim: Senhor, eu sei que essa forma humana sua é fenomênica. Eu gostaria de ver seu verdadeiro rosto. E aí o Krishna fala para ele: você não vai aguentar, cara. Meu rosto é o do universo, mas eu quero ver seu rosto. Aí ele expande a consciência próximo dos homens. É nesse sentido esta metáfora. Verifica ali, só para não fazer barulho, tá? Enquanto a gente está gravando. Também, diante de alguma coisa trevosa, estende a mão e a roda vira um rodão e irradia a luz, diluindo as trevas. Então é comum divindades relativas a Vishnu terem a rodinha na mão, o chakra, como Krishna, como Rama e tantas outras divindades associadas a Hari ou a Vishnu. Pode ir. Bom, ali, você está vendo que a pessoa visualiza com o frontal o mantra Om. Essa é uma prática chamada Trataka, que pode ser com os olhos abertos ou fechado por mentalização de alguma imagem. Quem quiser pesquisar mais Trataka, métodos de concentração, pegue o livro Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, editora Pensamento. Na segunda metade do livro, na parte onde fala dos chakras, está o método do Trataka. Para isso, pode-se entender o Trataka olhando algo, como a chama de uma vela, ou o Trataka mentalizado com a forma de um mantra projetada, a imagem do mantra, por exemplo, ou do caractere que a pessoa quiser, ou a imagem, um rosto mental de alguém. Pode passar. Ali o conceito de egrégora, pessoal, a união de pessoas nos mesmos propósitos forma um campo energético coletivo, virtuoso. E aí essa imagem, ela tenta trazer a ideia de um grupo hermético antigo no templo reunido em nome da luz. Pode ir? Pode ir. Aqui é uma imagem da Grécia Antiga, e o de cá, do lado dele, é o deus Hipnos, o deus do sono. O sono era o irmão caçula da morte, ou a morte era o grande sono. Por quê? Tanto no sono quanto na morte, a alma está fora do corpo, temporário ou definitivamente. Por isso, a associação iniciática, tá? Não vou falar no terreno da filosofia, mas dentro da parte iniciática grega, se associava no outro e a alma para fora do corpo. Aí arranjei essa imagem linda. Legal. Pode passar.
Dá uma lida. Eu trouxe uma flor para você, mas eu comi. Disse o esquilinho. Irmão. Pode ir. E aí, olha a coragem desse cãozinho. Ah, encarando o grandão. Imagina, pode ir. Esse aí, Eudes, é o Rama, meu filhote. Tá lá me esperando atrás da porta. 14 anos, já tá um senhorzinho aí. Dorme comigo, é um grude. Pode passar. Esse era o último? Era. Tá. Acabou. Então tá. Agora nós vamos. Já estamos com quase 25 minutos de gravação. Passa rápido, hein, Eudes? Boa. Bom, vamos agora para o relato do Hamilton Prado. E... Tá aí. Aí está o Hamilton Prado. Esse livro foi publicado, pessoal, em 1969, aqui em São Paulo, pelo editorial Batuíra, que hoje me parece que não tem mais essa editora, não me lembro. Mas esse livro está esgotado há muitos anos. Agora volta a uma. Tá. Era o ano de 1981. Na época eu trabalhava junto com o Valdo Vieira, suante de formação de institutos, esse ou aquele. Uma outra época, o Valdo tinha praticamente 50 anos, eu tinha 19 para 20. Então, um dia, o Valdo chegou e me mostrou esse livro, No Limiar do Mistério da Sobrevivência, naquela altura já esgotado, o livro é de 1969, e eu pedi ao Valdo emprestado, e o Valdo me emprestou. Eu li o livro e adorei os relatos do cara, um projetor brasileiro. Um tempo depois, por volta de 1985, o Valdo Vieira me deu essa foto do Hamilton Prado, essa que vocês estão vendo, e que aí eu coloquei aqui no PowerPoint para vocês verem. E me contou um pouquinho da história do Hamilton Prado. Encontrava às vezes com o Hamilton Prado. O Hamilton Prado era de Araraquara, interior de São Paulo, era advogado, morando aqui em São Paulo. Ele se tornou, acho que, deputado. Tem uma rua, inclusive, lá no bairro da Vila Carrão, aqui em São Paulo, na Zona Leste, que, se eu não me engano, é deputado Hamilton Prado. E ele desencarnou, acho que com 59 ou 60 anos, ou 61, não me recordo bem. Em 1972, ele estava nadando em Ubatuba e uma lancha atropelou ele. Pelo menos encarnou no mar de Ubatuba. Ou atropelado por uma lancha, ou afogado, né? E era um deputado aqui, muito combativo aqui na Assembleia em São Paulo. E era um homem muito bom, muito aguerrido, assim, que eu não recomendo para quem não tem segurança no tema. A técnica de evocação é a seguinte, Eudes, que hoje está desencarnado, e tentar encontrar com ele para ver. Eu achei vários na saída do corpo. Alguns estavam legais e outros não. Porque não é o fato de você escrever um livro que torna você uma maravilha. Que torna você uma maravilha é seu caráter. Alguns ficaram perturbados e outros estavam em excelentes condições. Eu não pude ver todo mundo, mas alguns eu fui atrás. Eu tenho essa condição e eu pude, por estudo, não era por curiosidade, para ver. E aí, o que eu fiz então? E eu não aconselho essa técnica para quem não tem segurança, porque você pega e evoca uma presença, vem uma entidade obsessora, toma a forma daquela presença e te engana. A não ser que você seja um médium, tenha experiência e saiba discernir. Um médium com anos de estrada, com desobsessão, para poder entender. Aí alguém fala, e se vier alguém? Eu trato esse alguém e continuo atrás do outro que eu queria. Aí se vier outra entidade, dou um passo, trato dele também, vou atrás do cara que eu quero. Ou da mulher que eu quero, né? Do autor ou autora. Então, não se recomenda a técnica de evocação de uma presença extrafísica pelo engano que pode ser causado, a não ser alguém muito seguro do que faz e com capacidade de discernimento e resolução. Se vier alguém diferente, você trata, né? Não é o caso da maioria das pessoas que está iniciando, e sim de alguém seguro, com muitos anos, quer dizer, com muita casca forte no lombo de tanto trabalhar com isso. Bom, o que eu fiz em 1985, Eudes? Eu tinha 23 para 24 anos. Peguei o livro dele, e eu deitava, lia algumas páginas do livro e pegava a foto que o Valdo Vieira tinha me dado. Ficava olhando a foto por um minuto antes de deitar, colocava o livro do lado do travesseiro e a foto do lado e dormia com a imagem dele na minha tela mental. Tipo, se eu tiver uma saída do corpo, eu vou achar esse cara. E aí, fiz isso durante 3 noites consecutivas. Caí no sono pensando em alguém, autor de um livro, alguém que eu sabia que tinha feito algo bom e que eu sentia que estava bem, né? Na terceira noite, eu acordo paralisado, de barriga para cima, totalmente paralisado, 2 mãos invisíveis e me puxam por aqui pelo colarinho do pijama, o dupla, vapt! E aí eu saio no ar de frente com ele me segurando, ele soltou e aí telepaticamente conversou comigo.
disse que estava me observando, que quando eu li o livro dele, houve uma sintonia espiritual com ele e que ele estava me observando e por isso ele tinha aparecido para mim. Ele conversou comigo, como duas pessoas conversam. Não é uma bolinha de gás, não é um Gasparzinho, porra, não é uma chama violeta, é uma pessoa do lado de lá, plasmado de terno como ele andava assim, porém sem óculos, né? Na minha frente, telepaticamente, conversando comigo, me contou um monte de casos da vida dele, me deu conselhos, falou, Wagner, eu errei em algumas coisas, não faz os mesmos erros que eu cometi, fica firme na jornada, me deu um monte de conselhos como alguém mais experiente dá para um jovem como eu era naquela época. E aí, dessa noite em diante, às vezes eu via ele nas saídas do corpo. Se tornou meu amigo. Isso era 1985. Eudes, quando foi em julho de 1988, eu vim dar um curso aqui em São Paulo, ali na Zona Norte, na Avenida Nova Cantareira, ali já no bairro do Tucuruvi, lá em cima. E eu vim para cá, não, falei besteira. Eu estava vindo para uma palestra na Fraternidade Ramatiz, que era na rua Pedro Cacunda, em Santana. E aí, quando eu cheguei na rodoviária, quem está me esperando no saguão da rodoviária? Hamilton Prado em pé. As pessoas passavam por dentro dele, está ali um espírito. E ele se aproximou e falou assim, seja bem-vindo à minha cidade. Outras vidas, vai formar amizades muito fortes. E você vai mudar para São Paulo. Isso era julho de 1988. E eu, casado no Rio, trabalhando no Rio, não pretendia sair de lá. Eu falei, que nada que eu vou mudar do Rio para São Paulo, cara. Eu gosto da praia, gosto do sol, e São Paulo é mais fechado, tem muita poluição. Falou, você vai ver, era julho de 1988. Conheci pessoas que realmente tiveram muita importância. Um grande amigo meu nessa vida, que foi o principal responsável por eu depois vir para São Paulo. Eu disse, foi em julho. Quando foi em novembro, eu vim para cá. Olha aí. Tinha uma proposta de trabalho e vim para cá. Você tem uma ideia que ele adiantou tudo. E aí eu passei a vê-lo de vez em quando, durante anos. Até que chegou no meio da década de 90, eu disse, ele falou assim para mim. E outra, nas primeiras experiências, eu via ele com a forma humana, igual a gente está aqui conversando. Com o tempo, eu passei a ver que ele ficava transparente, diáfano. O corpo astral dele estava se utilizando. Está dos anos, eu falo, estou falando mais com o espírito do que com o homem. Sim. Porque ele foi gradualmente ficando mais sutil. Então ele chegou um dia para mim e falou assim, Wagner, você não vai me ver mais por um tempão. Falei, por quê? Ele falou, estou indo para outro lugar do universo. Ele falou para mim, vou fazer um curso de expansão da consciência. Em outro lugar. Então você não vai me ver. Então vim me despedir de você. Caramba. E passou anos sem eu ver. Até que em 2015, 16, ele reapareceu. Quantos anos depois? Uns 10? Não, quase. Foi em 95 que ele falou isso para mim, 96. Ele apareceu quase 20 anos depois. E aí ele falou, e ele já estava bem mais avançado ainda, e falou, Wagner, fiz o curso, voltei, agora eu vou ficar no astral da Terra ajudando. E ele já estava num nível, e aí ele me revelou, numa imagem, uma vida no Antigo Egito, onde estávamos eu, ele e o Valdo Vieira, no Antigo Egito, como iniciados dentro de um templo, e nós éramos praticantes das saídas do corpo nas iniciações. O Valdo Vieira, ele e eu, pra você ter uma ideia. Ele falou isso para mim da vida, né? Pois bem, esse é o meu histórico com ele. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o livro No Limiar do Mistério da Sobrevivência e vou pegar duas narrativas dele para se ter uma ideia desse livro maravilhoso que hoje está esgotado, só acho em sebo, é muito difícil. E outra, com o tempo, eu conheci o sobrinho dele aqui em São Paulo, o João Prado, né, que tem um centro espírita ali na Vila Mariana, e me tornei amigo do João Prado também, sobrinho dele. Olha que coisa, com o passar do tempo. Uma pergunta, como que ele tinha acesso ao seu futuro? Não sei, porque talvez fosse uma programação do lado de lá, não era futuro. Algo já programado para me puxar para cá. E ele acessou essa programação, que já havia esse projeto de me puxar para cá, só eu que não sabia. E hoje, depois de tantos anos de São Paulo, eu comecei a vir para cá em 1988, tá aqui, o podcast está aqui, as editoras que eu trabalho estão aqui, e daí vai. Era para estar aqui mesmo, né? Minha família está toda no Rio, eu tenho ido ao Rio fazer várias palestras. Esse ano eu já fui 3 vezes fazer palestras em lugares diferentes. Adoro o Rio, tenho muitos amigos lá, mas a minha trajetória foi programada para vir para São Paulo. Na época eu não sabia,
Hoje eu sei que isso já estava arquitetado para acontecer. Mas não é arquitetado como um missionário, ou isso, enviado do céu, não é nada disso. Programado para eu vir trabalhar, cara. Um espírito encaixado para trabalhar. É isso, né? E agora nós vamos ver os relatos dele no PowerPoint. Eu desacompanho, que eu acho que você vai gostar bastante. E acredito que o pessoal vai gostar, porque a maioria não conhece ele direito, tá? E vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho dele agora. Vamos lá. Pode ir. Peguei os 2 relatos do capítulo 13 do livro dele. E o reverso, isto é, a influência de nossos espíritos ou de nossas forças sobre os espíritos de outras pessoas, também me parece exato. Isso, aliás, é que me permitirá a colaboração entre os espíritos de pessoas vivas e os de pessoas mortas, o que presumo deve ser muito mais intenso do que por um rápido exame do assunto se poderia supor. Já frequentemente tenho ouvido de pessoas que sonharam ter feito grandes trabalhos e, ao acordarem, sentem-se cansadas. Talvez a falta de um desenvolvimento mediúnico suficiente nessas pessoas seja a causa de não terem tido um conhecimento mais completo desses acontecimentos. Comigo já tenho, porém, notado, quando em desdobramento, como essa colaboração é e pode ser intensa. Ainda recentemente, e aí são relatos da década de 1940, ele publicou o livro em 1969. Ele tinha as principais projeções, década de 40, 50, só na década de 60 que ele foi lançar o livro contendo os relatos. E esse foi em 1945. Em abril ainda estava rolando a Segunda Guerra, já no finalzinho, tá? Ainda recentemente, abril de 1945, num desdobramento que tive, senti-me levado pelo espaço, muito alto, tendo a impressão de que voava por sob grande extensão do oceano. Ao descer, filo em um local que me pareceu um grande bar, onde se aglomerava grande quantidade de pessoas sentadas ao redor de mesas ou de pé, transitando de um para outro lado. Fronteira ao local em que me encontrava, li um letreiro que me pareceu indicar o nome do estabelecimento, que era constituído de 2 palavras, a última das quais, Germain. Não vendo razão para permanecer naquele local, fui a uma das janelas que davam para uma espécie de balcão que, nesse lado, cercava o prédio, e lançando o olhar para o céu, meio coberto de nuvens, perguntei. Como que em resposta à minha interpelação, senti que alguém, depois de tocar no meu braço ligeiramente, passou à minha frente, como que me convidando a que o seguisse. Assim eu fiz. A pedaços, um facho luminoso descia do espaço sobre o vulto que me antecedia uns 10 passos e que percebi ser de uma mulher já de meia idade. Ele fez uma prece, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar ajudando alguém. Aparece essa mulher e caminha à frente dele, chamando ele, vem comigo. E um facho de luz estava por cima dela, uma mentora, uma amparadora extrafísica, guiando ele para um local. Pode ir. Seguindo o vulto, que se deslocava com rapidez à minha frente, não notei os acidentes pelos quais ia perpassando, até que, moderando a velocidade num canto de praia de mar, ou espraiado de ribanceira de um rio, eu me vi junto a uma... Mas a senhora que caminhava em minha frente, atendendo à minha surpresa, observou. Como é que está estranhando? Você tem vindo aqui tantas vezes, não se lembra? Apesar desse esclarecimento, o lugar continuava desconhecido para mim. É o seguinte, Eudes, como estava durante a Segunda Guerra, né, pessoas desencarnando nas batalhas, ele já tinha sido levado nesse local, mas ele não se lembrava. E ela falou assim, você não se lembra de estar vindo aqui? Que ele já tinha sido levado em outras experiências e não tinha recordação. Pode ir. Então, eu já posso ter ido e não ter lembrança, o cérebro ter travado. Avançando, todavia, ingressei numa das ruas que dali saíam e vi encanamentos de água vazando e alagando o calçamento, uma parte do qual me pareceu revolvido. Você nota a nitidez de detalhes. Isso não tem nada a ver com sonho. A nitidez, a lucidez é enorme. À minha frente, vi, logo em seguida, o vulto que me guiava a entrar por uma porta pequena. Acompanhando, desci para um porão, ao qual ia ter a escada que se seguia àquela porta. Pareceu-me logo um abrigo antiaéreo ou hospital de campanha subterrâneo. Ali, naquele porão, reinava grande confusão de pessoas, havendo gente que se movia em um trabalho intenso e pessoas deitadas em vários beliches superpostos, as quais pareciam feridas.
Já então, guiado por um forte instinto, aproximei-me de um beliche no qual um preto, um rapaz negro, ainda moço, robusto, de rosto cheio e luzidio, com blusa militar, jazia deitado e ofegante. Assim que cheguei ao lado da armação que fazia parte do beliche, o moço, que olhava para o outro lado, fez um movimento brusco, como que convulsivo, meneando a cabeça. Vi os seus olhos fechados e nitidamente o ouvi dizer: não, eu tenho medo. Quer dizer, o cara estava de olhos fechados, já na beira da morte, um soldado, e ele viu a presença do Hamilton Prado projetado, por clarividência, os olhos estavam fechados. E ele sentiu que ia embora e falou: não estou pronto. Num gesto incontido, enquanto eu lhe dizia: não tenha medo, meu amigo, não vê como nada de mal existe, segurei com as minhas mãos a cabeça dele que se voltara para mim. É o seguinte, eu disse, o cara está deitado, os olhos fechados. O Hamilton Prado chega, segura a cabeça astral e puxa. A cabeça física fica. Ele estava desencarnando o cara na hora final. Pode ir. Nesse momento, o bafo de sua respiração chegou até o meu rosto e senti o cheiro forte de remédio que dela exalava. Porém, aí a respiração como que sofreu uma parada em seu ritmo, seguindo-se 2 ou 3 suspiros profundos e bruscos e um ligeiro tremor, após o que parou de vez. Quer dizer, o cara, a respiração parou, era o momento da morte, né? No mesmo instante, as minhas mãos se afastaram da cabeça do moço, que eu ainda via, trazendo entre elas uma outra cabeça, ou melhor, a cabeça espiritual que eu já não via. Quer dizer, ele puxou a cabeça astral do cara para fora, desencarnando ele. O corpo lá continuava e com ele a cabeça física, que ainda eu enxergava. E, no entanto, ali, entre as minhas mãos, eu percebia que se encontrava a mesma cabeça do moço que eu pegara, mas agora invisível, a cabeça espiritual do cara. Olha que relato, Eudes. Mal me afastaram um pouco, e um forte facho de luz desceu do alto, iluminando-me e fazendo-me subir até atravessar o teto que cobria o abrigo. Chegando ao ar livre, alguém tomou de entre as minhas mãos aquela cabeça que eu não via, e em seguida o facho de luz afastou-se, à medida que ascendeu no espaço. Quer dizer, ele puxou o cara para fora, lá fora um facho de luz foi, arrebatou o cara para o lado de lá e ele ficou ali no ar. Compreendi então que auxiliar o espírito de algum soldado a desencarnar-se. Olha que relato, Eudes, que coisa assim impressionante os detalhes. Sim, né? Tipo, nunca tinha visto isso, não. Me lembro de experiências minhas e de outros projetores e médiuns que têm as mesmas. Já passei por várias vezes por isso. Sim, um monte de vezes, né? Bom, e ajudar dando passe na hora, cara, incontáveis vezes. É uma das minhas especialidades. Que legal. Se você desencarnar, me procura que eu te solto. Tá bom. Vou desencarnar na luz. Tá, se você for antes, que às vezes eu vou antes, a gente nunca sabe, né? Não, mas você vai estar lá fora e você vai vir do mesmo jeito. Pelo menos eu saio do corpo e eu vou te ajudar. Mas eu espero que você não precise de ajuda nenhuma, cara. Eu vou sair na luz. Isso que você já sai batendo asa igual borboleta para fora do casulo. Pode crer. Que é o corpo que é a lagarta, que você já sai transformado e batendo asa e vá feliz morar do lado de lá na hora certa. Até chegar lá, vai fazendo coisa boa aqui na Terra até chegar o teu momento. A gente nunca sabe o momento de ninguém, Sim. Nem o nosso. Só sei o seguinte, estou aqui, vou fazer o melhor. Todo lado de lá vou fazer o melhor. Onde quer que a gente esteja, que o melhor aconteça. Sim, o futuro só a Deus pertence. Exatamente. Né? Vamos lá. Outro relato dele. Quando, em virtude da guerra, a dificuldade da obtenção de certas matérias-primas para a indústria era aguda e os seus preços estavam tabelados, a companhia em que trabalho, pelo consulado de um dos países aliados, foi encaminhado certo indivíduo, judeu, cuja firma se via ameaçada de ingressar na lista negra daquele país, a fim de que o mesmo nos entregasse, pelo preço do tabelamento, certa matéria-prima que importara com o fito de especular. Como condição para evitar a sanção de que estava ameaçado se lhe impunha, entre outras coisas, entregar as mercadorias recebidas daquele país pelo preço do tabelamento. Ao tratar conosco, lembro-me perfeitamente, achava-se o homem profundamente transtornado pela emoção. Ignoro se a contrariedade, o receio de prejuízo ou prejuízos efetivos lhe causavam sentimentos violentos, mas, de qualquer forma, era visível que o pobre homem sofria profundamente e se sentia confuso, desnorteado. E foi assim que o vi sair, depois de ter estabelecido o preço total da operação e as condições de entrega da mercadoria, a qual deveria ser iniciada no dia seguinte. Era um judeu que trabalhava com importação,
o Hamilton Prado trabalhava no consulado de um país que fazia esse translado do material para cá, e na época da guerra esse judeu acumulou uma matéria e ela desvalorizou, ou ele perdeu o valor dela, e agora ele teria que pagar com a mercadoria, tomando um prejuízo econômico enorme. E aí ele estava negociando com o Hamilton Prado, que não podia fazer nada, ele era o advogado lá do consulado. Então o cara estava perturbado por uma grande perda financeira. Todavia, na manhã seguinte, o sócio do homem nos comunicou que este, na véspera, ao invés de recolher-se à sua casa, dirigira-se a um hotel e de uma de suas janelas atirara-se ao solo, morrendo. O cara suicidou naquela noite. Desde a véspera, eu ficara dolorosamente impressionado com o estado de confusão que percebera naquele homem, e a notícia do seu suicídio me foi muito penosa. Por isso, nessa noite, rezei empenhadamente para o bem daquela alma, que devia estar padecendo, e de madrugada tive ensejo de participar da seguinte ocorrência. Deixa eu beber uma água aqui, porque ficar lendo o texto resseca muito a garganta. Cansa, né? O pessoal que está assistindo não tem ideia como cansa chegar. Eu faço muito isso em aula também presencial, mas fazer aqui assim, ficar lendo, não é tão fácil, né? Porque tem um desgaste de ficar lendo ali. Em dado momento, vi-me deslocar do meu corpo, mas deitado sobre esse, que está flutuando por cima. Sinto então que, dando volta pelos pés da minha cama, se aproxima de minha cabeceira um vulto, que se parecia com um grande homem de neve, porém preto, carregado de lama que lhe escorria pelo corpo. É o seguinte, Eudes, eu vi muitos suicidas nesta condição. Há uma energia viscosa em volta escura, parece um piche. Vi também no astral inferior, no umbral, essas energias, parece um piche que segura as entidades, uma energia viscosa. E a entidade toda coberta com esse piche, parecendo um boneco, não de neve, um boneco de piche, um boneco vivo, que é isso que ele está narrando. Pode ir. Esse vulto vinha soluçando perdidamente, sob o domínio de uma intensa angústia. Quando ele se aproximava, uma voz ciciou-me aos ouvidos o nome do judeu que se suicidara. Era ele, cara. Irreconhecível, né? Dizendo que era ele que ali se encontrava. E essa voz sutil era de um mentor que estava invisivelmente ali ajudando. Dirigi-me então ao vulto e pedi-lhe que não se entregasse àquela angústia e visse que ele já estava morto e que ali, ao seu lado, alguém desejava esclarecer-lhe e ajudá-lo, que era um dos mentores que trabalha com ele invisível ali. Percebi então que ao meu lado se erguia como que uma parede escura que separou de mim o vulto que me defrontava. É o seguinte, Eudes, uma entidade assim tão carregada, se ela acopla energeticamente com você, você sente que ela está sentindo e suja tua aura. Imagina, você sai branquinho, roupa branca, tomado banho, eu venho de um pântano todo sujo de lama, te abraço, eu te sujo. Então, o contato com uma entidade numa situação dessa pode intoxicar de energia pesada o corpo astral da pessoa. Então, o que o mentor faz? Cria uma barreira de energia. O Hamilton Prado está aqui, o cara está do outro lado da barreira para que essa influência não aconteça. E aí o Hamilton Prado daqui percebe o que está rolando do outro lado da barreira com essa entidade. E porque o Hamilton Prado está na jogada, ele fez uma prece, pediu para ajudar, e ali entra um projetor numa assistência, né? Vamos lá. Do outro lado dessa estranha parede, fez-se em seguida uma luz intensa, e cheguei a ouvir do judeu uma exclamação patética dizendo: ó Deus de Israel, a que se seguiu um diálogo que não compreendi, mas foi breve. Seguinte, Eudes, do outro lado dessa parede energética, desceu uma coluna de luz. Na visão desse judeu era Jeová, Deus, Yahvé. Ó Senhor Jeová, ele exclamou na hora da luz, que é o que um judeu faria na hora da sua morte, na hora da passagem, normal. Ou como alguém falando de Deus, outro falando da Mãe Divina, cada um na sua. Pode ir. Ato contínuo, apagou-se a luz. Desfez-se a parede à minha frente. Desfez-se a parede à minha frente e vi, novamente, o estranho vulto, que chorava ainda, mas suave e tristemente. Obrigado, disse-me ele. Obrigado pelo que fez por mim. Não me esquecerei. E deslizando para onde viera, desapareceu o vulto. Parece evidente que, à vista de minhas disposições, os amigos espirituais do falecido, aproveitando-se das forças mediúnicas que eu podia proporcionar-lhes, esclarecer aquela alma que se debatia em profunda angústia. Quer dizer, um relato de uma assistência como tantos outros projetores e médiuns, incluindo eu, vem falando há anos. E a lucidez da narrativa. Sim. Parece evidente
Não, aqui acabou repetindo, pode ir. Antes de terminar este capítulo, acho que devo avisar os tímidos que não se arreceiem das influências más que espíritos atrasados possam exercer. Isso porque tais espíritos só podem atingir-nos quando lhes facilitamos o acesso, e tal acesso vem a ser os maus pensamentos e as más ações com as quais se casam os fluidos daqueles. Tais espíritos facilmente são repelidos, se nós não os tememos, dado que o temor enfraquece nossa resistência, e orientamos nossos pensamentos para ideias nobres e boas, que nos tornam inacessíveis às influências daqueles espíritos, conforme ainda oportunamente esclarecerei melhor. Tudo isto, quanto atrás ficou dito, me tem valido imensamente para entender que entre os espíritos de pessoas mortas e os de pessoas vivas, não obstante as diferenças que os põem em planos e condições diferentes, subsistem laços, meios de comunicação ou entendimento que são indispensáveis para uma colaboração cada vez mais intensiva, exigida pelo destino comum de ambos. Parte minúscula, infinitesimal, da grande multidão que habita o universo, cada qual depende dos outros para a sua evolução e deve aos outros a sua colaboração. Essa lei que impera nos aglomerados sociais da nossa humanidade é também dominadora no destino dos espíritos. Isso me parece razoável, porque de tal lei depende a formação das melhores virtudes, tais como o amor, a caridade, a solidariedade, o espírito de sacrifício, humildade, paciência, lealdade, honestidade. Por isso, ela devia ser melhor compreendida e ainda melhor executada entre os homens. Que relato maravilhoso do Hamilton Prado. Muito bom. Você vê, o livro está esgotado há muito tempo, só acha em sebo, tá? Eu gosto muito desse livro. O Hamilton Prado se tornou um amigo, na verdade já era amigo de outra vida, mas eu só vim a saber isso ao longo dos anos, e é uma honra para mim estar disponibilizando esses relatos projetivos do Hamilton Prado aqui em aberto para todo mundo, ainda mais que o livro está esgotado, a maioria das pessoas que está assistindo hoje não tem a menor ideia, não conhecia o livro, nem o autor, né? E agora está conhecendo. E aí a gente tem mais um relato. Programas anteriores, quais foram os relatos? Daniel Douglas Home, Robert Alan Monroe, Irã Silvamo, todos projetores e sensitivos. Agora mais um, e de vez em quando eu vou trazer no conjunto, não ficar preso. Cara, saídas do corpo é um tema que não tem dono. Aquele dia que você puxou um relato de saída da Bíblia, quem foi também? Ezequiel. Foi o Ezequiel também. E essa área não tem dono, embora alguns pesquisadores arrogantes se achem donos daquilo. Ah, porque a gente conhece bem a parte técnica. Cara, eu trabalho com isso há anos, eu não sei tudo sobre isso, e ninguém que eu conheço, olha que eu lidei com muita gente que também não sabia tudo, ninguém sabe tudo, só Deus sabe tudo. Então, às vezes a pessoa está tão carregada de técnica e nomenclatura que fica com a mente congestionada e não consegue. Você tem uma ideia? Outro dia eu recebi uma crítica de um cara da Conscienciologia, da linha do Valdo Vieira, dizendo para mim o seguinte: você só fala de saída do corpo, você não foi para a consciência ou para a Conscienciologia. Eu falei, cara, você que é um teoricão que não tem saída do corpo, foi fazer nomenclatura teórica. Falei bem claro para ele. Ele estava me criticando, dizendo que eu falo muito de saída do corpo. Imagina, um cara que está estudando Conscienciologia me falar uma besteira dessa. Eu falei, cara, é você que não é projetor, é um teórico. Eu estou falando do que eu amo. Eu estou tendo a vivência que você só sonha na tua teoria. E aí botei o cara no lugar dele. Que, imagina, mas ele falou, você não consegue transcender a projeção para a consciência. Que não consigo, caramba. Eu só estou dizendo que isso é uma habilidade desenvolvida, na qual eu amplio a consciência. E pela segurança com que eu falo desse sistema, dá para ver o quanto que eu pude aprofundar. E mesmo assim eu não acho que eu sei tudo. Você imagina, teoricão de conscienciologia dando palpite na projeção prática de alguém. Não tem a menor noção e fica estudando o que o outro falou e fica repetindo. É isso mesmo. Né? E acha que o outro que está tendo a saída que está errado. Imagina, um conscienciólogo dizendo que saída do corpo estava um tema que tinha que transcender. Você está de sacanagem. Mas tem de tudo. Eu estou acostumado, eu recebo cada coisa no Instagram, cada mensagem, cara, que você tem uma ideia, vem de tudo. Desde gente dizendo o que você deve fazer. Eu disse, ao longo dos anos, seja por e-mail, Instagram, mensagem, recebi, por exemplo, dicas de como fazer um programa de rádio, que eu estou há 24 anos, sendo que a pessoa nunca tinha entrado numa rádio. Sim, me dizendo como eu devia fazer o programa,
o outro dizendo como eu devo, o outro dizendo como eu deveria fazer uma palestra que eu faço há tantos anos e a pessoa não faz nenhuma. Quer dizer, um negócio absurdo. Daqui a pouco vai chegar alguém e falar, por que você lê um relato desse? Porque eu adoro, é um tema legal, ajuda outras pessoas que estudam o tema e sempre aberto, e cada um vai somando do seu jeito e vai crescendo. Que é aquela história, né, Eudes? Se não for para ser feliz, o que adianta estudar tudo isso, cara? Se for para ficar chato, radical, ranzinza. Não, tem que ficar feliz. Vive a vida. Vive a vida, bom humor, vai tocando. E é isso aí. É o que dá é o que temos para hoje. Sim. Né? Então, estamos terminando a gravação. Estamos com 55 minutos já, Eudes. Já está bom, porque daqui a pouco, pessoal, já vou emendar outra gravação do outro programa por causa da viagem. Tá bom? Então, para vocês, até terça que vem, para mim, o Eudes, é daqui a pouquinho a gravação do programa, tá bom? Até mais.